Olá, meu nome é Alessa Francine Silva, sou graduanda em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do Núcleo de Estudos em Discursos e Sociedade, NUDES UFRJ, e orientanda do professor Dr. Rodrigo Borba. Neste momento, irei apresentar o trabalho intitulado A Construção de Identidade Feminista Radical Empoderada em Mídias Digitais, que é fruto da minha pesquisa de monografia. O movimento feminista tem como um de seus objetivos a equidade de gênero. O empoderamento é um dos meios de alcançar esse objetivo, pois é um instrumento de emancipação econômica, política e social, de acordo com Joyce Bert. Mas antes de tudo, faz necessária uma contextualização histórica em relação ao ativismo feminista radical, que é o objeto desta pesquisa. Essa vertente surgiu por volta da década de 1960, durante a segunda onda do movimento feminista. Estudiosas feministas radicais, como Kate Millett e Shulamit Firestone, propuseram a teoria do patriarcado, a qual considera os homens como os primeiros responsáveis pela opressão feminina. E, além disso, afirma que o patriarcado necessita da diferenciação sexual a fim de se manter como um sistema de poder. Nesse sentido, surge também o conceito de casta sexual, que corresponde à divisão entre os sexos e é responsável por criar uma dicotomia social em que o homem tem autoridade sobre todos os aspectos da vida das mulheres. Sendo assim, a principal reivindicação do feminismo radical corresponde à abolição da diferenciação sexual, ou seja, a abolição do gênero, a total eliminação das diferenças entre os gêneros masculino e feminino. Também achamos importante ressaltar que desde o início da terceira onda feminista, em 1990, novas tecnologias de informação e comunicação possibilitam o aumento de debates em torno do feminismo. A Web 2.0, caracterizada pela interação entre sujeitos, contribuiu para a construção de espaços virtuais como lugares de ativismo político sobre sexualidade e gênero, como afirma Luiz Paulo da Moita Lopes. Considerando esses fatores, decidimos analisar a construção discursiva de mulher feminista e de empoderamento em postagens de um perfil sobre feminismo radical na rede social Instagram. A partir desta pesquisa, o objetivo é fomentar debates teórico-metodológicos a respeito da construção de identidades em mídias digitais, investigando como a mulher feminista empoderada é discursivamente conceptualizada no âmbito virtual. Para tanto, iremos averiguar as concepções de empoderamento a partir de um levantamento bibliográfico sobre o tema, além de estudar quais práticas discursivas de empoderamento são legitimadas e deslegitimadas de acordo com o feminismo radical. Nossa fonte de pesquisa é o perfil QG Feminista, presente no Instagram desde dezembro de 2017, e é importante mencionar que se trata de uma página pública com o objetivo de compartilhar notícias, acontecimentos e informações acerca do feminismo radical. No primeiro semestre de 2021, quando estávamos gerando os dados, a página contava com 106 mil seguidoras, sendo o maior meio digital relacionado ao feminismo radical no Brasil atualmente, no âmbito do Instagram. Ao investigar o perfil, nosso olhar recairá sobre a maneira como a mulher feminista e o empoderamento são conceptualizados a partir da linguagem. Nosso aporte metodológico corresponde à etnografia digital de cunho interpretativista. De acordo com Moita Lopes, no campo da linguística aplicada, o foco de pesquisas etnográficas recai sobre os significados construídos por determinados participantes dentro de um contexto específico. Como o próprio termo interpretativista sugere, a preocupação consiste em interpretar sentidos construídos a partir da linguagem. Portanto, consoante essa perspectiva, observaremos como uma cultura feminista radical é discursivamente conceptualizada por integrantes da nossa fonte de pesquisa, a QG Feminista. Para compor nosso corpus, buscamos por publicações compartilhadas entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 pela QG Feminista. Utilizamos como palavras-chave os termos empoderamento, liberdade, libertação e escolha. Estes três últimos vocábulos tornaram-se palavras-chave pois foram recorrentemente observados como consequências de processos de empoderamento nos dados gerados. E ao todo, como resultado, obtivemos 109 textos. A seguir, veremos alguns exemplos retirados de nosso corpus que conceptualizam práticas de empoderamento.
Neste primeiro caso, consideramos importante destacar a seguinte construção discursiva de empoderamento. Empoderamento nada tem a ver com namorar um homem ou 7 ao mesmo tempo. Empoderamento diz respeito a dar poder econômico, político e social para uma classe que sempre foi destituída de todo tipo de poder. Neste segundo caso, observamos o empoderamento ser construído da seguinte maneira. Precisamos entender o que significa poder. Poder não é um sentimento, poder não é autoestima elevada. Para trabalhar com esses dados, iremos compreender empoderamento como um processo facilitador de emancipação política e social. Como afirma Bert, o empoderamento consiste no processo em que um grupo concede poder ao outro. Nesse sentido, entendemos poder como algo ramificado, que não está localizado ou centrado em uma instituição, como apontou Michel Foucault. Também nos utilizaremos a diferença entre empoderamento coletivo e individual, proposta por Joyce Bert e Cecília Sardenberg. De acordo com estas duas autoras, aspectos cognitivos e psicológicos dizem respeito ao empoderamento individual, enquanto o coletivo se relaciona a questões políticas e econômicas. Além disso, empreenderemos uma análise multimodal do discurso que visa entender como diferentes modos, incluindo a fala e escrita, trabalham juntos no discurso, de acordo com Rodney Jones. Assim, essa pesquisa será mais que uma análise de textos escritos, buscando investigar como a organização de parágrafos, as fontes, cores, imagens e demais recursos multissemióticos produzem discursos que conceptualizam um ideal de mulher feminista radical empoderada. Também investigaremos a construção de um discurso com D maiúsculo, conceito proposto por James Dee. Para este autor, a linguagem em uso produz um conjunto de proposições, valores e ideias, denominado discurso com D maiúsculo. Em nossa análise, também utilizaremos alguns pontos analíticos propostos por Jones, sobre os quais comentaremos a seguir. O primeiro é o de comunidades discursivas, que tem a ver com as pessoas que dominam as regras de determinado gênero textual. No contexto de nossa pesquisa, o gênero textual corresponde à postagem de Instagram. As postagens em questão se utilizam de um conhecimento compartilhado em relação ao movimento feminista, o que colabora, por sua vez, para a intertextualidade. A nossa análise também levará em conta os campos semânticos, o propósito comunicativo do texto e a agência. Este último ponto estabelece relação com aquilo que Jones denomina ação e participantes. Para esta comunicação, selecionamos um dado que trata de feminilidade, que foi publicado em 26 de abril de 2020 no perfil da QG Feminista. Nota-se que o texto afirma o seguinte: um desabafo sobre feminilidade e a escolha que eu não tive. O emprego da palavra desabafo, assim como o uso da primeira pessoa do singular, concede um tom de pessoalidade ao texto, que se assemelha a um relato. Assim, o perfil se aproxima de suas seguidoras. Como consta no dicionário Michaelis, a ação de desabafar tem a ver com desafogar algo que causa tensão, dor ou angústia. Dessa forma, a feminilidade é construída como algo negativo. Nas próximas linhas contidas na legenda da postagem, me arrumar, vestir roupas justas e publicar várias fotos nas redes sociais são atos comparados a amor próprio entre aspas. Neste caso, o uso das aspas sinaliza que a sensação de amor próprio e autoestima é falsa. Ainda de acordo com o texto, a teoria feminista de verdade se opõe a obrigações fantasiadas de vontade própria e empoderamento. Podemos compreender que o feminismo de verdade, nesse caso, se trata do feminismo radical, e essa vertente se opõe à feminilidade. Na última linha do texto, notamos que a liberdade é vista como consequência do amor próprio, mas não aquele amor falso relacionado a roupas justas e exibição em redes sociais mencionado anteriormente. A partir desse dado, notamos que há uma deslegitimação de práticas de empoderamento individual que estejam de acordo com a feminilidade. Nesse sentido, observamos também a defesa de determinada conduta feminista, hierarquizando formas de empoderamento e deslegitimando uma determinada postura, ou seja, aquela de usar roupas justas e compartilhar muitas fotos em redes sociais. Vemos também que o próprio feminismo se constitui como um campo semântico sob disputa, pois há a teoria feminista de verdade e a de mentira.
Podemos então concluir que há a criação de uma norma feminista radical relacionada a performances de gênero, uma vez que a feminilidade é conceptualizada como motivo de angústia e relacionada a um falso feminismo. Além disso, os discursos relacionados ao empoderamento traçam regras homogêneas de como cada pessoa pode contribuir e atuar para as lutas feministas. E, por fim, notamos uma crítica aos alicerces do pós-feminismo, como a hipersexualização e a despolitização do termo empoderamento, apontados por Isis Giraldo. Contudo, essa crítica constrói de maneira impositiva uma norma de mulher feminista radical empoderada. Essas foram as referências utilizadas nessa pesquisa. Eu agradeço a sua atenção. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está participando dessa semana de letras da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Williams Marco de Castilho Júnior, eu sou formado em letras japonês pela Universidade Federal do Paraná e atualmente eu sou mestrando do programa de língua, literatura e cultura japonesa da Universidade de São Paulo. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, só um pouquinho. O tema tratado nessa comunicação é o Manual Keigo, ou em japonês, Manuário Keigo. Tá? Eu vou já apresentar para quem não está habituado com essa expressão Keigo, é uma palavra em japonês. Para quem é estudante de língua japonesa vai saber do que se trata, porque provavelmente ou já estudou ou ainda vai estudar o que é o Keigo. É, enfim, a gente então, antes de tratar o que é o Manual Keigo, que é o tema desse trabalho, dessa apresentação, eu vou apresentar algumas considerações sobre o que é o Keigo, né? O que é o Keigo para a gente falar do manual Keigo. Então, resumidamente, o termo Keigo, ele é usado para se referir aos honoríficos da língua japonesa. A língua japonesa, ela tem uma estrutura hierárquica bastante forte, assim, a gente consegue perceber por meio da linguagem a questão de respeito, de hierarquia, enfim, dentro da sociedade japonesa, isso é bastante presente e é, inclusive, caracterizado, portanto, nessa estrutura, nessa forma, nessa definição de Keigo, né? Então, geralmente, a gente se refere ao Keigo como os honoríficos da língua japonesa. E aí, a gente tem, né, segundo Tsujimura, que a definição do Keigo geralmente ela está associada a respeito, né? Sendo que o seu uso geralmente é entendido como uma forma de você expressar respeito pelo referente do enunciado, sendo ele seu interlocutor ou não. Ou seja, às vezes você está falando com uma pessoa e expressando respeito por essa pessoa que é o seu interlocutor. Ou às vezes você está falando com essa pessoa, mas você está falando, por exemplo, de um professor ou de alguém, né, mais velho, alguém que exige o seu respeito no processo de comunicação. E aí, portanto, você está expressando respeito pelo referente do enunciado e não necessariamente o interlocutor, né? Bom, e aí, a gente tem também algumas discussões sobre o Keigo como algo que surge, né, espontaneamente da pessoa, né, como uma forma de respeito, e aí ele se expressa no meio da linguagem, ou algumas definições que já que consideram o Keigo como fruto de relações sociais, então ele surge dentro do processo das relações humanas, né, da interação humana, enfim. Todas as discussões eu só estou pontuando aqui para mostrar que existem, né, envolvendo o uso dos honoríficos da língua japonesa, mas eu não vou abordar elas aqui, que o tema é especificamente Manual Keigo, que eu já vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco. Mas basicamente a gente tem dentro do Keigo, então, classificações base, classificação comum dividido em três, que é o Son Keigo, o Kenjogo e o Tenego, né? O Son Keigo tem a ver com respeito, o Kenjogo modéstia e o Tenego polidez. E aí, mais uma vez, aquilo que eu já disse das discussões, se é realmente por exemplo, Kenjogo, uma expressão de modéstia, às vezes, né, será que você realmente está sendo modesto com a pessoa, você se rebaixa para poder falar com aquela pessoa, enfim, existem muitas discussões em cima disso, mas basicamente são essas três as classificações base, né, classificações básicas. E aí, dentro das discussões do Keigo, e já antecipando
a vertente que eu estou adotando aqui e que muitos autores, inclusive o governo japonês, tenta também, ou tentou, né, por meio desse Keigo no Shishin, que são as diretrizes do Keigo. Em 2007, o governo japonês ele emitiu um relatório com realmente uma discussão sobre o uso dos honoríficos da língua japonesa e introduzindo uma divisão mais detalhada, além dessas três classificações básicas que eu passei no slide anterior, e também é, mostrando, né, como a gente deve nos portar ou tratar o uso dos honoríficos. Então, por exemplo, foi acrescentado, mas o Teichogo e o Bikago são outras divisões, né? Quem é da língua, igual eu comentei antes, quem estuda a língua japonesa provavelmente já ouviu essas expressões, né, e vai saber um pouquinho mais do que eu estou falando, mas só para mostrar que o Keigo não é algo que deve ser tratado como uma regra, apesar de ser o uso de honoríficos, aquela coisa toda, estruturas gramaticais prontas, né, que você pensar aqui essa estrutura é Sonkeigo, essa estrutura é Kenjogo, enfim, o próprio governo japonês, então ele traz dois princípios para a gente entender que isso não deve ser dessa forma, né, necessariamente dessa forma. Por exemplo, o Sogo Soncho e o Jiko Ryogen, que são princípios é, que tratam, por exemplo, Sogo Soncho significa, né, o respeito mútuo. Então, é algo que surge de respeito mútuo, né? Você fala com a pessoa daquele jeito porque você tem esse respeito por ela, mas você também espera que ela fale com você de certa forma, porque ela também vai ter esse respeito por você. E o Jiko Ryogen, que é a autoexpressão, que é você saber que em determinadas ocasiões você vai usar um honorífico específico, em determinadas ocasiões não, com determinadas pessoas sim, ou às vezes é, você tem como regra que você vai usar aquilo lá sempre, mas você tem que fazer essa autoexpressão, né? Essa autorreflexão para ver realmente é preciso usar esse Keigo aqui, essa pessoa eu tenho que sempre usar com ela dessa forma. Enfim, são discussões que são relevantes para a gente entender o que seria o manual Keigo, né? Porque a própria palavra manual já nos dá é, essa ideia de algo prescritivo, né? E eu estou mostrando aqui para vocês que a gente não deve tratar, portanto, apesar de serem regras e, enfim, é, que envolvem a linguagem honorífica, a gente não deve tratar como algo prescritivo. E o manual Keigo, ele tem um pouco disso também. Bom, aí o próprio governo japonês, nesse mesmo relatório que eu comentei anteriormente, faz um pouco de reflexão sobre o manual Keigo, sobre o termo manual. Então, o próprio termo manual mencionado ali pelo próprio governo japonês, isso é uma tradução livre que eu fiz do relatório, ele indica as expressões linguísticas específicas do ambiente de trabalho, especificamente ou especialmente em situações de atendimento ao cliente, né? Então, naquele momento que você tem que falar com o cliente ou você tem que fazer um tratamento com o cliente, então você vai ter essa linguagem honorífica e esse manual para te orientar, né? Então, esse manual também, ele resumidamente, ele vai se referir a a instrução às situações de orientação de novos funcionários e temporários. E aí, puxando esse gancho, existem outras definições para o termo manual Keigo, tá? Que seriam Kombini Keigo, Famares Keigo e o Baito Keigo. Então, às vezes você vai ver alguns autores falando, chamando esse mesmo fenômeno, tá? É, para denominar esse mesmo fenômeno que eu estou trabalhando aqui, que é o manual Keigo, mas usando outro termo, por exemplo, Kombini Keigo, Familes Keigo ou Baito Keigo. Então, por exemplo, Kombini são as lojas de conveniência do Japão, tá? O Famiresu seriam os restaurantes familiares e Baito são os trabalhos de meio período. Então, por exemplo, Kombini Keigo seriam a linguagem honorífica utilizada em lojas de conveniência. O Familes Keigo, as linguagens, as expressões utilizadas dentro dos restaurantes familiares. E o Baito Keigo nesses trabalhos de meio período que geralmente eles são desempenhados por pessoas jovens, né, ou estudantes, enfim, esses jovens que nesses empregos de part-time job, eles falam uma linguagem específica. E eu estou adotando aqui então a expressão manuário porque ela é mais geral, né, então ela trata de forma generalizada o mesmo fenômeno que acontece tanto na Combine, no Famiresso ou no Baito, né, nesses três. E aí eu passo algumas críticas a esses manuais, né? Eu vou apresentar aqui algumas críticas, eu vou mostrar também que os manuais
de Keigo, eles têm sim sua função social, digamos assim, sua função de orientação, realmente, eles ajudam. Por exemplo, o funcionário, assim, a gente estuda aqui, né, quem é estudante de língua japonesa estuda o Keigo e a gente, né, sabe que tem que usar em tal situação e aquela coisa toda. Mas até mesmo para os cidadãos japoneses, para a sociedade japonesa, é algo assim um pouco complicado, sabe? É realmente um tipo de estrutura diferente. E aí, esses manuais, eles facilitam a vida desses jovens que vão aprender que tem que usar certas estruturas, né? Então, eles acabam decorando essas estruturas e, enfim, é uma forma de você introduzir, né, a linguagem respeitosa a pessoas que não estão tão habituadas. Então, esses manuais, eles acabam tendo uma função importante. Sim, a crítica não é quanto à existência desses manuais, mas sim a forma como eles são tratados, e aí eu vou apontar para vocês duas situações críticas, né? O próprio governo japonês, então ele mostra para a gente que é preciso evitar tratar o conteúdo como único e absoluto, tanto ao ensinar como usar os honoríficos, quanto ao aprender a usar esses honoríficos. Então, o próprio manual, não pode ser absoluto, único, né? Tratar aquilo como uma regra geral, e o próprio aprendiz também tem que saber que aquela regra que ele aprendeu naquele determinado contexto pode não ser usado em outro contexto diferente, entende? Mesmo que seja com atendimento ao cliente e toda essa situação. É, tá, tem duas situações. O tempo está acabando aqui, eu estou controlando, mas enfim, tem duas situações que são apontadas como mais graves, assim, que é a questão da linguagem uniforme, né? Que, por exemplo, você tem uma linguagem que você não permite adaptações, você tem que usar aquilo, aquela estrutura, né? Que você aprendeu no manual, você só vai usar aquela. Você não pode usar uma outra que você sabe que é um Keigo, mas você pensa, putz, será que eu posso usar aqui ou não, né? E uma outra crítica seria quanto à ausência de conteúdos adaptáveis, justamente de, por exemplo, você aprendeu naquele contexto a usar aquilo, mas às vezes você não vai usar aquilo em outro contexto, né? Então, são duas críticas também mais fortes, né? Eu vou passar então para um exemplo prático aqui. É, eu trouxe mais de um exemplo, mas eu vou falar só um, né? Rapidamente. Existe essa estrutura que acho que é a mais comum que a gente encontra nesse manuário Keigo, que seria, por exemplo, o karerai-san ni narimasu, né? Alguns funcionários, quando eles vão entregar o produto ao cliente, eles falam essa expressão. O nome do produto, karerai, isso é um prato japonês, né? O arroz com kare. E ni narimasu é uma estrutura polida, né? Uma linguagem honorífica. Polida não, mas uma linguagem honorífica, né? Que é um som keigo, que você tem o verbo e o ni narimasu, né? Então, você tem essa estrutura padrão como um keigo. E aí, por exemplo, você tem a pessoa entrega esse produto para você, né? E ele fala karerai su ni narimasu, porque o ni narimasu é como ele aprendeu no manual, como ele estudou, é um som keigo, né? E só que se você pegar semanticamente o narimasu, narimasu vem do verbo naru, e naru significa tornar-se ou transformar-se. Então, quando você fala assim, se você pegar somente linguisticamente falando, você vai falar karerai su ni narimasu, dá a impressão, né, se você analisar somente linguisticamente, de que aquilo não é um care ainda. Não é um carerais. Ele vai se transformar num carerais, entende? E aí é uma crítica quanto ao uso incorreto de uma expressão que teoricamente seria uma linguagem, né, honorífica, o ninarimas, mas que se atrelada a esse objeto que você está entregando, ele dá uma impressão, soa estranho, né? Então, você poderia dizer, por exemplo, algo que também é uma linguagem honorífica, uma expressão, né, uma estrutura, que é o de gozaimasu, você falaria, né, kareraisu de gozaimasu, que daí é um ken jogo, né, uma outra classificação, mas estaria com um desvio padrão menor, né, digamos assim. Mas até essa expressão de gozaimasu, ela pode ser criticada justamente pelo fato de que esse de gozaimasu, ele é muito chique, né? Então, às vezes, você vai, justamente porque você tem jovens trabalhando, né, estudantes e tal, fica estranho, né? Às vezes, num restaurante familiar, numa situação de mais cotidiano, você falar o de gozaimasu. Então, é aí que entra de novo a crítica, né? A autoexpressão, aquela coisa toda. E aí você teria uma outra opção que seria você falar kareraisu omochi itashimashita, né? Mochi é de motsu, é de você realmente tá dizendo que você trouxe aquela comida, né? Tá, eu só vou acelerar aqui, não vai dar para
aprofundar muito nos exemplos, teriam outros aqui, eu vou deixar quem quiser dar um pause e depois analisar o slide, né? Ah, é isso, né? Tem esses dois exemplos. Aí, basicamente, então, a gente tem as conclusões que seria que os manuais, eles são úteis para quem não está habituado com o uso dos honoríficos e precisam de uma instrução inicial, né, para tentar atender melhor seus clientes, mas a gente precisa ter o cuidado com esse uso excessivo de um formato padrão e uniforme, como eu exemplifiquei anteriormente, né? Você, numa mesma situação de entregar um simples carê com arroz, você pode utilizar, né, uma forma ou uma outra forma, como eu disse também, do Nina Rimaz, né, lá anteriormente, é uma crítica estritamente linguística, porque no dia a dia os japoneses não ficam questionando, né, se está correto ou não linguisticamente falando, mas soa estranho, né, se você analisar mais profundamente. Então, cada situação, contexto e tipo de trabalho exige uma avaliação específica, né, do uso dos honoríficos e os manuais, então, eles têm que estar adaptados nesse sentido. É, enfim, e mais uma última conclusão é que, além das expressões linguísticas mesmo, né, ensinadas nos manuais, a gente tem que observar as expressões faciais, então tudo isso também envolve, né, o respeito, né, simplesmente você falar uma expressão não quer dizer necessariamente que você está demonstrando respeito, né, a forma como você trata o seu cliente também, enfim. Mas é basicamente isso, de forma geral, né, o manual Keigo são esses manuais de instrução com linguagens, né, com umas expressões linguísticas específicas do atendimento ao cliente, e que existe então essas críticas a esses manuais que eu apresentei aqui, e eu pretendo também desenvolver um pouquinho mais, né, além. Bom, é basicamente isso, eu acho que já passei um pouco do tempo aqui, 1 minuto. Eu queria agradecer e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.